A pandemia fez a vida nos ensinar, na marra, que ela precisa continuar. É o que temos feito, ainda mais explicitamente, nos últimos meses. A necessidade de nos reinventarmos e buscarmos dentro de nós e nos corações que nos motivam aquilo que é necessário para seguirmos foi o que inspirou o surgimento da palestra A Vida Continua. A pandemia fez a vida nos ensinar, na marra, que ela precisa continuar. A necessidade de se reinventar e buscar dentro de nós aquilo que é necessário para seguir. O quanto de esperança carregamos numa alma que aponta para frente. Os nossos motivos do dia a dia, as relações dentro de casa. Uma nova forma, um jeito mais forte e mais sincero de encarar a vida. Tudo isso está na minha nova palestra A Vida Continua, uma grande parceria com o Sesc, dia 14 de julho, no Cindy Lojas. Lá. Não é fácil, gente. Quando a gente respira e entende que a vida está continuando e a gente precisa colocar para fora algumas coisas que nem sempre são boas, mas que precisam acontecer e ser divididas. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito o Sesc por essa oportunidade, no nome da Grazi. Cindy Lojas, os anfitriões de hoje, na figura do Cladir, do Paulo, da direção, porque em 2018, algumas pessoas, alguns rostos que eu estou vendo aqui, acompanharam a minha primeira palestra para o público em geral lá na UX, e eu conversava com a Grazi naquele ano que eu estava muito ansioso porque eu queria que acontecesse mais rápido algumas coisas e talvez não fosse na velocidade que eu queria que tivesse acontecendo. Ela falou: Eigi, calma, eu sei que tu quer chegar em alguns lugares, mas tem um caminho para te percorrer. Em 2018 tu fez tantas palestras, calma, vamos fazendo aos poucos. 2019 veio, o projeto continuou e veio essa maldita pandemia, que é talvez o pano de fundo dessa palestra, mas não é apenas dela que vamos falar aqui. E a pandemia paralisou, suspendeu, destruiu muitos sonhos. 21, finalzinho dele, a gente conseguiu voltar a viver e agora a gente está em 22. Então, tirando esses 2 anos ridículos de pandemia, 1 ano e meio depois da conversa que eu tive com a Grazi, estou de volta na minha palestra com uma nova palestra no Cindy Lojas, uma instituição completamente respeitada. O Sesc nem se fala, é quem mais promove cultura disparado em todo o estado, em todo o Brasil. Então sim, é um momento de muita alegria para mim vê-los aqui, mas ver que se a gente continuar fazendo as coisas, talvez não seja na velocidade que a gente quer, mas acontece. E acima de tudo, gente, acontece porque a gente segue em todos os caminhos que precisam ser seguidos. Essa palestra, para a gente já começar a falar dela, ela não tem esse nome por acaso, só que ela foi muito difícil de ser concebida, porque ela fala principalmente, ou pelo menos num primeiro momento, dessa minha experiência com a hospitalização da Covid-19. E a gente sabe, vocês todos são assim. A gente quer esquecer de momentos ruins da nossa vida, a gente deixa num cantinho. A gente sabe que volta e meia retorna para a cabeça, mas tudo que é ruim a gente tende a deixar de lado. E foi o que eu fiz com essa maldita doença. Eu deixei de lado, eu escondi. Eu não escrevi um texto, eu que sou cronista, sobre o meu período no hospital. Eu não escrevi uma frase sobre o que eu vivi lá.
porque eu quero esquecer, porque foi ruim, foi difícil. Eu deixei pessoas em casa muito preocupadas comigo, pessoas que eu não gosto de ver preocupadas. Só que quando eu lancei o meu último livro, era a crônica que me faltava, que também alguns de vocês estavam lá. Quando eu lancei esse livro, eu contei alguns trechos do que foi vivido naqueles momentos. E nenhuma nem duas, foram várias as pessoas que me procuraram, seja durante o lançamento ou depois, dizendo: eu vivi igual, eu também tive internado, eu também fiquei sufocado, a minha mãe passou por isso, lá em casa a gente não dormiu durante noites, o meu pai acabou falecendo, o meu tio não conseguiu voltar do hospital, a minha mãe está até hoje com sequelas, e as histórias se juntavam. Então essa palestra foi muito difícil ser concebida por isso, porque eu não queria falar talvez dessa parte, e principalmente porque eu comecei a pensar naquela autocrítica. Tá, mas e daí, Eike? Tu foi para o hospital, tu sofreu, foi difícil, mas tu não foi para a UTI, teve gente que foi. Tu ficou 15 dias, teve gente que ficou meses, teve gente que não voltou. Mas daí eu pensei, caramba, isso aqui não é uma disputa de dores. Quem sofreu mais, quem chorou mais, quem ficou, quem partiu. Aqui está uma oportunidade de unir as pessoas, de conectar as pessoas, nem que seja pela dor, mas também pela esperança. E tudo que eu faço na minha vida, os meus textos, as minhas palestras, todo o meu trabalho é por um motivo só: unir pessoas, reunir almas boas. E quando essas pessoas começaram a relatar que se emocionaram comigo ao contar essa história, eu pensei, é isso que eu preciso fazer. Preciso voltar para um lugar onde eu fui muito sacrificado pela vida, para poder me conectar com essas pessoas. E desde lá eu comecei a martelar sobre a vida continua. Sobre isso que a gente fez nos últimos 2 anos, a gente sempre continuou. É óbvio, senão não estaríamos aqui. Só que até isso a pandemia fez, ela mudou a nossa forma de continuar, de seguir. Porque a gente tinha que seguir todos os dias, desde o começo de 2020 até há pouco tempo, sem saber como seria o fim de semana, o outro mês, quem dirá o outro ano, quem dirá a nossa vida. Não foi só a saúde física que foi comprometida, foi a saúde emocional, o nosso psicológico, a saúde financeira, com uma fila de pessoas quebrando, deixando planos para depois. Aqui mesmo tem gente que me dividiu isso. E eu não consegui ampliar, eu não consegui fazer, a pandemia me ferrou, como eu também deixei muitos planos de lado, e agora a gente está retomando. Em junho de 2020, eu sei, muitos não sabem, mas eu, infelizmente ou felizmente, sei até de quem eu peguei. Em junho de 2020 foi que essa palestra começou, porque foi quando a Covid chegou para mim. E depois daquela primeira semana de diagnóstico, sintomas e aquela apreensão, ainda no momento onde a vacina engatinhava, e eu no auge dos meus 36 anos não era grupo prioritário. Que saco, porque se eu fosse eu teria vacinado e talvez eu não tivesse pego. Sem a vacina, eu acabei pegando uma cepa forte, que não sei qual, eu não identifiquei, porque não teve necessidade para isso. E depois de uma semana em casa, com esses sintomas, enclausurado, aquela coisa toda que todo mundo passou, uma grande maioria, e aquele maldito oxímetro, a coisa começou a piorar. E numa segunda-feira eu falei com o meu pneumologista e falei, cara, está oscilando já para baixo de 90. Vocês devem estar familiarizados com esses números, porque muita gente passou por isso. Quando começou a cair para 89, voltava para 92 e ficava naquilo, eu falei com ele, ele disse, olha, ainda não é obrigatório ir para o hospital, mas cuida. Aí na terça-feira não subia mais para 90. Falei com ele, ele disse, olha, agora é tua conta e risco. Porque agora tu pode escolher que hospital tu vai, tu pode ir até o hospital. Se tu continuar insistindo, tu vai ter que ir de ambulância, eles vão te levar para onde eles quiserem. Enfim, fui. Fiquei
fiquei, entrei na emergência. Eu podia falar uma palestra só sobre os 2 dias de emergência, porque não tinha leito, mas essa parte sim eu quero esquecer da minha vida, porque o que eu vivi, o que eu vi lá, dos médicos, enfermeiros, técnicos, não sei se tem alguém aqui da área de saúde. Essa semana mesmo eu ouvi na Rádio Gaúcha, uma enfermeira mandou um relato falando, as pessoas falam que a gente exagerou, é muito pior do que foi falado, é muito mais do que foi vivido. E lá naquela emergência eu vi isso, porque cenas surreais. Isso que eu já não estava num pico de tanto contágio, embora não tinha leito. Embora as pessoas não morressem porque não tinham leito. As pessoas conseguiam entrar de alguma forma. Depois de 2 dias eu entrei no quarto. E o que eu pensei? Porque sempre fui otimista, sempre pensei que as coisas acontecem, mas logo acabam. Que eu ia chegar lá, ia cumprir o que estava determinado, a saturação e a oxigenação iam melhorar, eu ia embora. Eu entrei naquele quarto numa madrugada de quinta-feira, e é óbvio que eu não dormi, fiquei até amanhã, esperei amanhecer, e quando o meu companheiro de quarto acordou, eu vi que ele estava sem oxigênio. Eu perguntei para ele, toda a vida dele, jornalista que sou, já descobri até os nomes dos filhos, da mãe, que a mãe também estava internada em outro hospital por causa da Covid e tudo mais. E ele me disse que chegou num dia, ficou 4 dias ali, nunca aumentou de 5 litros a necessidade de oxigênio dele, e ele estava saindo, porque ele tinha ficado 24 horas sem a necessidade de oxigênio, respirando sozinho, e estava saindo. Fechou todas. Isso era uma quinta-feira, fiz as contas, terça-feira eu estaria em casa, quarta-feira ia ver o jogo do Grêmio em casa já. Já ia me incomodar em casa, não no hospital. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, tudo dentro do esperado, o cara foi embora, entrou mais um companheiro de quarto. E as coisas não foram como eu imaginei, as coisas continuaram naquilo, eu não subia de 5 litros, mas também nada de melhorar. Passou o 4º dia, quando chegou no 5º dia, daí eu vi que eu não sairia naquela terça-feira e o jogo do Grêmio teria que ser visto no hospital. Então imagina eu estar lá e o Grêmio caindo, inclusive, porque foi obviamente o ano que o Grêmio conseguiu me dar esse presente. E saiu, o senhor que entrou de companheiro foi para a UTI, não aguentou ficar e foi para a UTI. E eu chamei a minha médica, eu falei, tá, mas o que está acontecendo? Porque eu estou aqui há 5 dias. O cara que estava aqui saiu em 5 dias, por que eu não sou igual a ele? Ela olhou para mim, como é que tu vai ser em 5 dias, Zig? Tu está com 80% do pulmão comprometido. Eu olhei para ela, o quê? Como assim? Eu entrei aqui, eu tinha 40% do pulmão comprometido só. Não, é que teu estágio piorou, tu está com 80% de comprometimento e tu não tem como sair no mínimo de 10 a 12 dias. Eu falei, mas minha amiga, não dá, tenho corpo para fazer lá fora, a vida está acontecendo. Ela falou, não adianta brincar porque tu está ferrado. E as coisas começaram então a sair, nunca estiveram no meu controle, mas eu imaginava que sim, que aqueles 5 dias iam passar e eu ia conseguir sair. E eu não estava no controle de absolutamente mais nada. Eu não dormia à noite. Teve uma madrugada que uma enfermeira veio, ela ficou fazendo carinho no meu pulso. Daí eu olhei para ela, por que está fazendo isso? Ela falou, Egi, eu trabalhei durante 15 anos no setor de pneumo aqui da Santa Casa, e aquele pavilhão é conhecido como o pavilhão que ninguém dorme, porque ninguém que tem doença respiratória consegue apagar. São lapsos só de sono, mas não é um sono bom, profundo, porque todo mundo tem muito medo de morrer enquanto dorme, de não conseguir sentir. Não é uma dor que tu diz, vem cá, me ajuda. Tu simplesmente não sente. E ela fez essa gentileza enorme e conversou comigo um pouco e foi. E eu falava com a médica todos os dias que ela voltava, porque eu simplesmente queria que aquilo melhorasse, que ela me dissesse que baixou para 70, agora está um pouquinho melhor. Mas não, ela vinha e ela começou a aumentar a periodicidade do sangue tirado. Então toda madrugada às 4 tiravam 3 ampolas de sangue e mais direto na artéria. Era um horror, mas pelo menos eu imaginei que aquilo ali fosse um sinal de, não de melhora, mas de alguma coisa que alguém estava se preocupando comigo. E a partir disso eu chamei ela um dia e falei, mas por que tu tá fazendo tanto furo nos meus braços? Eu pareço um drogado, que eu tô todo picado aqui. Ela falou, Egi, tu para de brincar, que é muito sério o que tu tem. Se tu pegar uma infecção, tu não vai nem para UTI.
com 80% do pulmão comprometido, uma infecção é fatal. Falei, beleza, agora fechou. Não, estamos bem, tu está me dando notícias fantásticas. E ela falou, a gente está controlando, porque se não for todos os dias, pegar uma infecção, não tem volta. E foi. Então aquele quadro que eu imaginava de 5 dias e tranquilidade, já era 8, 9, e a vida foi. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não conseguia mais falar com ninguém aqui fora, porque eu não queria preocupar ninguém. Principalmente a dona Lúcia, lá em Curitiba, que não sabia metade do que estava acontecendo, porque com a metade ela já estava desesperada. Se ela soubesse tudo, ela capotava. E o fatídico acontecimento daquela internação foi quando eu, oscilando então entre 5 litros para 10, já botando a máscara de oxigênio e não aquele óculos que eles chamam. Às vezes tirava a máscara, volta e meia voltava de novo. Era uma oscilação horrível. E no sábado à noite, na madrugada de sábado para domingo, eu tinha conseguido ficar sem a máscara, botei de novo o óculos e peguei no sono. 3 horas da manhã, num horário que a enfermeira muito dificilmente visita pacientes, porque é uma enfermeira para todo aquele bloco da Covid, ela vai de manhã, ela resolveu passar. Talvez não por coincidência. E ela acordou, só faltou me dar um tapa na cara. Ela acordou me balançando, me sacudindo, e falou, ei, tu tá maluco, como é que tu não avisa? Botou a máscara, subiu para 15 o litro de oxigênio, que é o máximo que fica no quarto, depois tem que ir para UTI. Falou, ei, que tu não tá respirando, cara, tua saturação tá quase 60, tu não viu? Eu falei, agora é que eu entendi que eu acordei, eu tava dormindo, aliás, me deixa dormir. Ela falou, ei, que tu tá indo para UTI, não tem como te manter mais no quarto. Tu não satura, tu não respira, e 15 litros não está adiantando. Daí eu olhei para ela e falei, eu não vou para UTI. Daí ela olhou para mim, olha, é uma decisão do hospital, não tem escolha, não cabe escolha do paciente. Daí eu falei, não, eu não vou para UTI. Ela falou, não, tu vai para UTI, eu estou preparando o teu quarto, demora em torno de 2 horas para a gente liberar. Tua sorte que tem quarto na UTI liberado. Tu vai e a gente vê o que faz depois de avisar os teus parentes, porque daí não tinha mais comunicação com ninguém. Eu falei para ela, quanto tempo tu volta aqui? 2 horas. Eu não vou para UTI. E não é porque eu desrespeito normas de hospital, porque eu tô cagada aqui, minha senhora. Mas eu não vou sair porque tu vai baixar esse oxigênio quando tu voltar daqui a 2 horas. Aí, abaixo de 15 eu posso ficar? Sim. Se tu estabilizar, sim. Daqui a 2 horas tu vai voltar e vai baixar esse oxigênio. 2 horas depois ela voltou, ela baixou e ficou. Olhou, a saturação subiu de volta para 90. Ela baixou para 12, tentou baixar para 10, não deu, voltou para 12 e ficou ali, 12, 13. Ela olhou para mim, como tu fez isso? Eu falei para ela, minha senhora, essa coisa aqui não tem religião, ela tem uma coisa chamada fé. Lá fora tem católico, tem evangélico, tem Jeová, tem Umbanda, tem até ateu rezando para mim, que eu juntei todo mundo. E eu tô com a mãe do homem. Se ele quiser fazer alguma besteira comigo, eu levo essa mulher para algum lugar, ele nunca mais vai ver a mãe dele. Ela olhou para mim, por que tu brinca sabendo que tu tá nas portas da UTI? Eu falei, mas não é brincadeira, criatura. Qual é a chance que eu tenho se eu for para lá? Eu estou aqui ainda eu posso brincar, aqui ainda posso olhar e dizer, gente, rezem por mim, pelo amor de Deus, esqueça tudo de ruim que eu fiz para vocês. É hora de se concentrar para eu sair e vocês me baterem se for o caso, mas me deixem aqui. Ela olhou, olha, Ig, vai ser uma noite difícil, se tu oscilar, tu vai ter que ir para UTI, tu sabe. Eu falei, já passou essa palhaçada aí, eu não vou mais para UTI. Primeiro que vocês iam matar minha mãe lá, porque quem ia avisar ela que eu estava na UTI? Então melhor morrer eu aqui do que ela lá, né? Então seguiu, e o domingo foi não de recuperação, mas de estabilização. Aí eu botei na cabeça, eu vou embora sexta-feira desse hospital, não importa o que acontecer. E não tinha a mínima condição disso acontecer, porque o oxigênio não baixava de 10, eu estava com a máscara e era muito difícil isso acontecer. E eu falei para ela e chamei, o que eu preciso fazer? Ela falou, olha, eu preciso fazer isso para melhorar, coisa que não vai acontecer, porque o pulmão ainda está em 80%. É um caminho muito longo.
Beleza. Na segunda-feira de manhã, a enfermeira veio e falou: eu quero tomar um banho. Fazia 4, 5 dias que era só paninho, mulherzinha limpando lá atrás, na frente, aquela coisa toda, vida de rei, e com a dignidade na mão delas, né? Eu não podia pisar no chão, eu não saía da cama, nem para necessidades, nem para absolutamente nada. E na segunda-feira de manhã eu queria água na minha cabeça. Eu sempre gostei muito de banho. Não sei se é algum trauma de infância, se eu era sujo quando era pequeno, mas eu amo tomar banho. Eu estou no hotel agora, já tomei 3 banhos. O meio ambiente me odeia. Eu tento compensar com outras coisas. Eu faço algumas atividades para diminuir algumas coisas de prejudicar o meio ambiente, mas o banho, azar, é água para fora mesmo, porque eu gosto de banho. E eu falei para ela: eu vou tomar banho hoje, doutora. Chamei até de doutora, enfermeira, para já ganhar uma moral com ela. Ela falou: Egi, é impossível. Tu não toma banho se tu tá de máscara. E tu tá com 8, 9 litros, tu não tem como tirar a máscara. Eu falei: não, mas eu quero um banho. Tu não vai tomar um banho. Eu falei: querida, se eu tomar esse banho, hoje eu vou melhorar. Amanhã, terça-feira, eu vou estabilizar. Quarta-feira eu vou ficar pronto. Quinta tu vai tirar o meu oxigênio e sexta-feira eu vou embora. Ela riu e falou: não, para começar tu vai errar hoje o planejamento porque tu não vai tomar banho. Tá, ela foi embora. Veio as técnicas de enfermagem. Falei: vou usar o meu poder de sedução. Gurias, vocês vão fazer o que sexta? Não falei assim. Falei: gurias, é o seguinte, ó, a chefe proibiu. Mas aqui embaixo, no rodapé, a coisa é diferente que eu sei. O que vocês querem para me dar banho lá no chuveiro? Não, imagina passar por cima da enfermeira, a gente corre o risco de perder o emprego. Falei: não, gurias, tem que dar um jeito. Eu só preciso de 1 minuto, da água escorrendo, de eu sentir o cheiro do shampoo. É só o que eu quero. Não é um banho de 1 hora, de 20 minutos, de revitalização. Não, é uma água. Falei: não, é impossível. Aí eu caí assim, ó. Eu vi que não tinha o que fazer, eu reprimi. E até fui meio grosso com elas e chamei de volta. Falei: gurias, desculpa, né, que eu fui grosso, mas é que eu precisava desse banho para recuperar. Sem o banho eu não vou conseguir, então desculpa. Elas voltaram para fora para falar com a enfermeira, entraram de novo e as duas olharam para mim e falaram: Egi, tu trabalha com político, né? Na época eu trabalhava na Assembleia. Falei: sim. Se nós perder emprego, tu vai ter que botar nós em algum lugar nesse estado, porque nós vamos para a rua. Tu vai tomar esse banho, cara. Nós vamos te tirar a máscara, tu vai botar aquele óculos lá. Não é o oxigênio necessário, mas é 1 minuto. E tem outra coisa: se tu cair embaixo daquele chuveiro, eu vou te dar um chute na cara para te morrer lá mesmo, porque tu vai me ferrar. Falei: fica tranquila, minha amiga, é só me botar naquele chuveiro. Fui, eu não conseguia nem caminhar. Imagina, já tinha perdido 8 quilos, estava um caco. Fiquei naquele chuveiro 1 minuto e 18 segundos mais ou menos. Botei a minha batinha do hospital, só com a cuequinha por baixo, sentei na cama depois do banho e falei para as mulheres: sexta-feira eu estou em casa. A enfermeira veio e me viu de banho tomado e enlouqueceu. Porque tu é um irresponsável, porque tu botou as meninas numa situação difícil, porque agora elas me desrespeitaram, porque tu podia ter passado mal. Falei: minha querida, sexta-feira eu estou em casa. Tu vai ter que aprender mesmo. E xingou e saiu. A gente não se deu muito bem, eu e essa enfermeira, como vocês viram, né? Tomei meu banho, sentei na cama. Terça-feira eu comecei a melhorar. Quarta-feira eu estabilizei. Quinta-feira eu tirei o oxigênio. E sexta-feira, às 2 da tarde, eu estava deixando o Hospital Santa Clara da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O que me tirou de lá, eu não sei. Porque todo momento que eu estava lá, eu só pensava numa coisa: eu não vou embora. A música que vocês escutaram antes de eu entrar fala isso. A gente tem que desejar não ir embora, não se despedir, não dizer tchau. A gente tem que querer estar onde a gente está. E eu tenho uma combinação já com Deus, um acordo com Ele, Ele sabe disso. Nas piores fases, nos piores momentos da minha vida, é quando eu fico mais forte em relação ao que eu sinto por Ele, ao que Ele me dá.
Porque eu sempre falo para ele, eu não vou embora no momento ruim. Em algum momento eu vou ter que ir embora desse troço chamado vida. Mas primeiro, eu não vou querer ir. Vai ser uma briga feia com a morte. Porque quem sabe de vida sou eu, ela não sabe nada de viver. E vai ser no momento bom. Eu não vou estar ferrado. Eu vou, não sei o que eu vou estar fazendo da vida. Talvez com 118 anos, porque eu vou viver um monte. Todos vocês já vão ter morrido, tá? Quem vai estar vendo minhas palestras são os netos de vocês. As crianças, eu vi uma ou duas ali, talvez elas. Torço para que sim, Pedrinho, meu bruxo, vai estar comigo. Bem velho já, Pedrinho, mas vai estar. E nesses momentos é quando essa aí, chamada Nossa Senhora, parece que transborda. Parece que traz algo que há muito tempo estava aí e eu precisava apenas só lembrar disso. Eu escrevi esse texto do livro Era a Crônica que Me Faltava, não em função da Covid, foi antes de tudo acontecer. Foi quando uma amiga minha perdeu o marido dela de uma forma dolorosa, que só uma doença como o câncer traz. E brabo que estava com aquela situação, escrevi isso e lembrei desse texto quando eu estava lá no hospital, porque eu falava com a morte, eu te odeio, eu não tenho vergonha de te encarar de frente, tu não vai me levar. Não é desrespeito, é simplesmente te dizer que tu não adianta rondar aqui, vai para outros lugares, outras camas, vai para UTI, aqui tu não vai encontrar ninguém que queira ir contigo. Não tem nada que me deixa mais indignado nessa vida do que a morte. Eu odeio tanto essa larápia que esqueço o quão comum ela é e que adora aparecer por toda hora, a despeito de todo o desprezo que eu ofereço a ela. O que me irrita na morte não é a inevitabilidade ou a tristeza que ela traz junto. Muitas outras coisas na vida também dilaceram o nosso sorriso e igualmente não conseguimos evitar. Essa infeliz não tem tamanha exclusividade. O que me deixa realmente puto da cara é a falta de humanidade que faz questão de mostrar. Tanto quanto óbvio para alguém que jamais respirou a sorte de estar viva. Não sentiu o gosto de um lábio, o conforto de uma mão, o cheiro de um abraço. A morte invejosa, bandida, não conhece jeito nem gentileza. Repentina ou arrastada, não demonstra a mínima delicadeza. Não nos deixa acabar compromissos ou jurar cuidado, esquecendo dos que ficam. Das noites que não mais existirão, os colos ociosos, os domingos vadio numa cama quentinha, enquanto o inverno insiste lá fora. Sozinha, solitária e indesejada, não conhece o amor, talvez por isso seja tão escrota. Ficamos nós a tentar evitá-la, vivendo cada minuto a família, o amigo, o que nos faz vivos. Porque a morte, por mais raiva que eu tenha dela, seguirá vindo para me deixar indignado, para me fazer abraçar os que ficam e pedir a quem se vai que siga sendo a grande pessoa que era. Aqui debaixo, quem amou um dia vai amar sempre. Um amor muito maior do que a tola morte. Ela espreita, e naquela sexta-feira eu ganhei esse... Eu esqueci o nome desse troço que eu não uso. Boto, muito obrigado pela ajuda. Que eu tive que achar para vir aqui hoje mostrar para vocês, porque eu tinha jogado em um canto, uma gaveta qualquer lá em casa, para não visitar esse momento. Só que esse bottom, obrigado, diz uma coisa, e não é de mim que ele diz. Hoje eu estava dando uma entrevista mesmo, e quando me perguntaram sobre isso, sobre algumas outras situações ligadas à palestra, eu falei para o entrevistador que a gente não se deu conta ainda, talvez. Aqui está escrito: eu venci o coronavírus. Santa Casa 2021. Não fui eu, Eg, que venci o coronavírus. Todos vocês, todos nós vencemos esse troço. Ainda está espreitando? Tá. Mas a gente não deu, talvez, a devida atenção ao que a gente fez. Teve muita gente que não conseguiu. Teve muita gente que ficou pelo caminho. E a gente continuou. Difícil, sim. Perdendo pessoas, também. Mas a gente seguiu. A gente está aqui. Os planos financeiros podem ser recuperados. Os 2 anos de palestras retirados de mim, na mão grande, estão começando de novo.
As empresas que tiveram que diminuir, que fechar. Eu passava pela Avenida Farrapos ontem em Porto Alegre. É bizarro a quantidade de aluga-se e vende-se na frente dos estabelecimentos. Mas a vida vai continuar. A gente está aqui para isso. Então, a chance de falar para vocês sobre esse meu episódio, o que aconteceu naquele hospital, é tanta coisa que eu tendo a escrever um livro um dia. Mas é principalmente para vocês entenderem que a gente continuou. Conseguimos sair do momento horrível. E depois que eu vivi isso, decidi fazer essa palestra, eu comecei a lembrar de muitos episódios que encaixam com o nosso continuar. Que seja pelos nossos motivos, seja por como a vida maluca que nos mostra o que é esse continuar. Entre algumas histórias que eu tinha na cabeça, algumas viraram crônicas para livro, outras vão virar de outros livros que virão. Eu lembrei de uma história de um senhor que trabalhou comigo na Assembleia Legislativa. Ele trabalha ainda lá, eu que piquei a mula daquele lugar. Ele me chamou um dia e falou: "Ei, Gui", ele é professor, escreve, tem textos e textos guardados porque não quer publicar. Ele falou: "Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de enfrentar o julgamento das pessoas pelos meus textos. Está aqui. Quando eu morrer, se os meus filhos quiserem, eles publicam, mas eu não vou publicar. Mas eu quero que tu saiba de uma história, porque tu está fazendo palestras e talvez um dia tu conte essa minha história." Eu não podia fazer essa nova palestra sem a história desse meu amigo, porque ela resume o que eu acredito muito como deve ser a nossa vida, o que a gente deve fazer e da forma que a gente trata todas as pessoas, não só quem convém pra gente. Esse meu amigo hoje deve ter seus 70, 80 anos, foi um jovem há muito tempo atrás. Quando Porto Alegre, logo depois da área central, já virava quase um interior. Eram chácaras e muito pouco de civilização. Qualquer espaço já um pouco longe do centro de Porto Alegre já era algo mais rural do que urbano. E ele e o pai dele tinham o costume de quase todo fim de semana ir caçar, pescar. Eu nunca entendi muito bem, eu odeio tudo ligado a isso, pelos traumas que seu Valdir incutiu nessa criança que odeia pescar, odeia caçar, odeia jogar bocha. Tudo que é de velho, eu felizmente não gosto. Então serei um velho diferente, que lerei meus livros e não jogarei bocha. Só se o Pedrinho um dia quiser jogar bola, eu te ensino, mas não volto, só vou te ensinar. E mal, porque obviamente eu jogo mal. Ele foi com o pai dele mais um fim de semana que eles iam, e era um banhado. Tudo que ele me contou, tá? Obviamente, hoje é uma cidade onde viveu tudo aquilo, então a história é toda dele. Ele chegou no fim de semana, no auge do inverno, com frio, com chuva, bem cedo com o pai dele, do sábado, e armaram as esperas, aquela coisa toda. Por volta de 2 ou 3 da tarde, já voltaram para uma cabaninha que tinha. Não era longe de ser uma casa, era uma cabana com uma cama e um pelego para se aquecer, uma lareira, um fogãozinho, e era isso. E quando eles iam para a cabana, que eles iam dormir lá, porque já não dava para voltar para Porto Alegre, embora fosse Porto Alegre, durante a noite eles dormiam e iam de manhã pegar os que tinha na espera lá, recolher e ir para casa. Quando eles faziam o caminho de volta do banhado para a cabana, 3 homens faziam o caminho contrário, indo para o banhado. E ele falou para o pai dele: "Pai, a gente conhece aqui como ninguém e está voltando. Por que esses caras estão indo?" O pai dele falou: "Olha, daqui a pouco eles só estão passando e vão atravessar, não vão ficar ali, porque mais 1 hora, 2 já escurece, já começa a subir o banhado e não tem o que fazer." Passou 1 hora, passou 2 horas e aqueles homens não voltavam pela cabana. Ele começou a falar com o pai dele: "Pai, aqueles caras?" "Ah, filho, eles foram embora." "Pai, e aqueles caras?" "Filho, não tem o que fazer. Uma altura dessas, ou eles estão afogados, eles ficaram lá, ou eles já foram embora." "Pai, vamos lá ver o que aconteceu." "Filho, nós vamos passar todo esse perrengue, botar bota, se molhar, tudo que eu tentei evitar, tu vai pegar uma gripe, para ver os caras que nem sabemos se está lá. Pai, tu vai conseguir dormir?" Aí o pai dele olhou: "É chato esse meu filho, vamos lá ver o que aconteceu com esses caras."
Logo eles saíram, sei lá, em torno de 20, 30 metros, eles já começaram a escutar gritos no meio do nada. Porque imagina, não tinha luz, não tinha absolutamente nada no meio daquele banhado. Só uma corda que ele, por ser dono da cabana e da terra ali, botou para ir exatamente em momentos bem difíceis. Pegaram aquela corda e foram indo até onde as vozes chamavam. E os 3 homens estavam só com a cabeça para fora, já quase afogados no banhado. Resgataram eles ali, levaram para a cabana, deram coberta, sei lá o que fizeram para aquecer, jogaram dentro do fogo para esquentar aquela gente. Fizeram um sopão, aquela coisa toda. Uns já todo meio roxo, meio hipotermia, meio aquela coisa toda. Não tinha como chamar, obviamente, esse socorro. Recuperaram ali, do jeito rude e rupestre que tinha para ser. No outro dia, depois de dormirem o que dava para dormir, conversaram bastante. E ele começou a conversar com os caras, curioso e tudo mais. E eles falando pouco, ainda meio assustados, meio se recuperando. E na saída só, foi que um deles disse: tu estuda? Quantos anos tu tem? Eu tenho 16. Tu estuda? Sim, eu vou para a escola. Tu quer fazer faculdade? Quero, mas não tenho a mínima condição. O pai dele até falou: ele está com essas ideias de ser professor, eu já falei para ele que não dá, que nós não temos dinheiro, ele tem que trabalhar. E um deles, que falava sempre muito mais do que os outros, disse: então faz o seguinte, tu conhece uma universidade chamada PUC? Daí o cara falou: olha, até ouvi falar. Vai lá amanhã, segunda-feira, fala com o fulano de tal. Ele guardou isso, os caras foram embora e ele foi para casa. Ele não ligou na segunda-feira, ele não ligou na terça-feira. Uma que ele não tinha telefone, ele tinha que ir atrás de um telefone. Na quinta-feira daquela semana, ele foi escondido do pai dele direto na PUC, porque ele não tinha como ligar. Ao chegar na PUC, ele pediu em qualquer recepção pelo fulano de tal, e encaminharam ele a um prédio que estava escrito reitoria. Quando ele entrou para falar com a secretária, ele pediu o fulano de tal, e ela olhou para ele: o que tu quer com o reitor? E ele mandou eu vir. Nisso já veio aquele fulano de tal, um dos homens semi-afogados: entra aqui, meu amigo, por que tu demorou para vir? Te falei para vir segunda-feira. Ele olhou assim: mas eu achei que era uma brincadeira, não entendi nada. Não, entra aí, tu tem 16 anos, quando tu sai da escola? Ano que vem. Tu quer ser professor? Quero. Então é o seguinte, ano que vem tu volta, tu vai fazer a tua faculdade por conta da universidade, tu vai ser bolsista. E ele olhou e não ficou animado. E o cara olhou para ele: mas não foi uma boa notícia? Em partes, mas eu não tenho como vir para cá todos os dias. Não adianta eu criar expectativa, eu não tenho transporte, eu não tenho alimentação. Então vai ser só um sonho, mais um que eu vou sonhar e não vou viver. Chamou alguém. O outro fulano dos 3 chegou: fulano, tu é o vice-reitor não sei do que, organiza esse cara, anota, e ele vai precisar almoçar no RU, jantar, por conta da PUC, o tempo que ele ficar aqui. Serve para ti? Ele olhou para o cara: tá, serve o transporte, eu dou um jeito. Outra coisa, só quer fazer essa faculdade? Como assim? Faz o seguinte, se matricula em 3, sociologia, filosofia e não sei mais o que, e assim tu vira professor da PUC quando acabar essas 3, pode ser? Tá. Ele trabalhou 50 anos, se eu não me engano, na PUC, fez as 3 faculdades, depois fez mais outras especializações, enfim. E porque ele se preocupou com 3 caras que ele nunca tinha visto na vida dele, que atravessaram um banhado enquanto ele ia na segurança da cabana, ele ganhou 3 faculdades, ganhou a alimentação dele, ele ganhou uma vida, que ele ia ser apenas mais um trabalhador, sem sonho, sem direito quase de sonhar. E porque ele se preocupou com quem ele nem conhecia, porque se inquietou com a probabilidade dos caras se ferrarem e até morrerem, e porque incomodou o pai, que não queria, ele ganhou uma vida completamente diferente. O que isso tem a ver com o coronavírus? O que isso tem a ver com a hospitalização que eu passei, que vocês passaram, que as famílias de vocês passaram? A vida desse cara continuou. Ele ia para a escola, ele ia pescar e caçar com o pai dele, fazendo aquilo que ele só sabia fazer: se preocupar com os outros, se preocupar com quem passava na vida dele, não ser um idiota, não ignorar que alguém podia estar precisando dele.
e a vida dele continuou. E em um determinado momento, alguém lá em cima olhou e disse: atravessa 3 caras que mandam na educação desse estado, que na época a PUC já era talvez a maior universidade do estado, e outras agora estão no mesmo patamar, mas enfim, a vida continuou, e ele, só sendo o que ele é, um cara que se preocupa, se importa com as pessoas, ganhou talvez uma loteria ou muito mais do que isso. Eu preservo sempre o nome das pessoas porque não importa. Ele mesmo falou: não precisa dizer meu nome, só conta essa história, porque eu tenho certeza que a minha vida jamais seria como foi se não fosse aqueles 3 caras, aquela fatídica tarde e noite que o meu pai salvou eles, mas que quem foi salvo no fim foi meu sonho, foi meu destino, e hoje eu sigo. Essas histórias, gente, elas parecem contos, parecem filmes, parecem sei lá o quê, e talvez não sejam tão interessantes, mas na mão de um jornalista, de um cronista, acaba virando uma grande história. E na sequência de tudo isso que eu falo para vocês, desses motivos de como a vida continua, como é que a gente se prepara para vê-la continuando, no ano de 2013, quando eu tomei uma decisão também de vida, de ficar um tempo fora e morar 1 ano na Irlanda, eu era ainda um adolescente tardio, embora já com 25, 26 anos, as responsabilidades eram bem poucas. Eu só queria viver. Não tinha casa, morava com a mãe, não tinha carro, não tinha família, não tinha absolutamente nada. Eu tinha a noite, que era uma boa companheira, inclusive, gostava muito. E fui, porque eu queria viver. Eu era formado, eu tinha uma família, eu tinha um emprego, mas eu fui. E eu vivi muita coisa lá, muita coisa legal. Quem viajou sabe do que eu estou falando. Quem não viajou, uma pena, tomara que possam fazer. Mas de tantas histórias, de tantas coisas que eu ouvi quando eu fiquei lá, uma delas eu precisei separar para contar para vocês, porque fez eu vir embora, não correndo, mas logo ali depois, e mudou talvez a forma como eu vi e enxergo até hoje as relações principais que eu tenho na minha vida. Eu trabalhei em alguns restaurantes de uma rede de restaurantes italianos. Era muito engraçado tudo o que acontecia lá dentro, porque era uma gritaria, parecia sempre uma briga, um inferno, e eles estavam se elogiando às vezes, combinando um futebol, parecia que estavam, só faltava tirar a arma para se matar. E eu adorava aquele espírito, porque era muita gente de tudo que era lugar. Eu era brasileiro, tinha espanhol, tinha húngaro, tinha tcheco, tinha croata, tudo. E italianos que são, os empregos piores era para quem não era italiano. Os garçons, quem ganhava bem, quem tinha gorjeta, eram os italianos. Nós, mortais, era a cozinha, era limpar chão, era lavar louça, aquela coisa toda. E eu, no meu porte físico, atleta de lavador de louça, chego no 3º restaurante que eu trabalhei da rede, numa cidade 1 hora longe de Dublin, que era onde eu morava, na capital, cidade chamada Kildare. E eu cheguei naquele restaurante pensando, vai ser igual o último, cozinha pequena, serve 50, 100 pessoas e, tô legal. O restaurante servia 800 pessoas ao mesmo tempo, tinha 3 lavadores de louça e uma cozinha do tamanho, sem exagero nenhum, do tamanho desse auditório. Uma algazarra jamais vista que funcionava, só que a ponta eram os lavadores de louça. E era tanta coisa que um recebia, tirava o excesso, o segundo botava numa máquina enorme que tu abria com as 2 mãos e o terceiro secava. E eu cheguei e fui reto na máquina. Eu abria, demorava uns 2 minutos para abrir, eu quase que tinha que pular em cima e derrubar ela para fechar. E na troca de turno chegou um húngaro do tamanho de um brutamontes e falou para mim: tá fazendo o que aqui, cara? Eu falei: eu sou o lavador. Não, tu não é, vai secar. Não serve para isso aqui. Não, mas eu quero ajudar. Sim, a intenção é ótima, fica ali, tu vai secar. E a gente começou, ele fazia com uma facilidade, ele pegava com o dedo aquele negócio e fechava assim, e eu olhava, e um dia eu chego lá. E a gente ficou muito amigo porque ele era um cara muito afável e ele só falava de 2 coisas: da mãe dele, que ele precisava buscar na Hungria para morar com ele
na Irlanda, e da filhinha, que ele mostrava a cada meia hora a foto. Olha a foto dela. Sim, eu já vi. Mas olha a foto dela. Sim, eu já vi. Foi a primeira vez que eu cheguei perto de odiar uma criança, porque eu não aguentava mais ver a porra da foto da criança que eu já sabia que existia. Não precisava mais me falar. E ele só falava disso. E lá pelas tantas ele me perguntou: por que tu tá aqui? Eu, porque o quê? Tu não tem família? Tenho minha mãe, meus irmãos. Mas e tu veio fugido pra cá? Falei: olha, não que eu saiba. Tu passava fome? Não, felizmente não. O Brasil tem guerra? Falei: declarada não. Então por que tu tá aqui? Eu falei pra ele que queria uma experiência, queria viver e tal. Mas tu não tem saudades da tua mãe? Ele me falou. Eu falei: sim, todos os dias. E aí veio, é como se aquela máquina de lavar louça caísse na minha cabeça. Ele falou: não faz isso, cara. Não fica longe da tua mãe por escolha. Eu estou fazendo de tudo para buscar a minha, e logo eu vou conseguir, eu tenho certeza. Daí eu olhei e pensei: que esse brutamonte sabe? Eu estou vivendo a minha vida, a minha velha lá que me espere, eu volto quando eu quiser. Eu continuei o turno, a gente continuou falando, ele mostrando a filha dele a cada meia hora. A gente foi embora e eu não vi mais ele. Eu não lembro o nome, porque era um nome difícil. Imagina o nome de húngaro. Ele lá, crack, alguma coisa. Tinha mais vogal do que devia ter uma vogal para 10 consoantes. E na semana que eu tinha o turno com ele, eu cheguei reto para falar com ele sobre sei lá o quê, e ele não estava. Aí eu fui falar com o chefe, ele falou: não sei por que o fulano não veio. Fui falar com o gerente do turno. Falou: tu sabe por que o fulano não veio? Sabe que ele trocou de turno? Falou: não, Ig, tragédia, cara. Ontem ele teve que sair correndo, que a mãe dele teve um infarto na Hungria, e ele precisa lá arrumar todas as coisas do enterro, do velório e tudo mais. Aquilo foi assim, ó, o que eu estou fazendo da minha vida longe de quem importa mais do que tudo? Eu não julgo quem fica fora e cria vida lá fora. Cada um faz o que é da sua vida. Mas era eu que estava falando comigo mesmo naquele momento. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou ganhar o que aqui? Óbvio que é uma experiência interessante, mas eu saí, dei um jeito de mandar mensagem para minha mãe ali no meio do trabalho mesmo: de noite vamos falar por Skype, porque eu fui muito relapso nesse tempo. Falei com ela no máximo umas 3 vezes por vídeo só. Sim, é verdade. Já programei o vídeo com ela, isso era novembro de 2013. Eu estava naquela dúvida se eu esticava a minha permanência lá por mais um ano. Acabou a dúvida naquele momento. Em janeiro eu consegui outro emprego para me manter e tal, mas fevereiro, março eu já vim embora. Quando eu cheguei em Dublin, no começo disso tudo, eu fiquei um tempo em outra cidade, cheguei na família que eu ia ficar por 15 dias, e eu tinha uma mala com toda a minha vida lá. Todas as minhas roupas, todos os meus sapatos, que devia ser pouco, mas era tudo que eu tinha. E eu não queria desfazer aquela mala, porque eu ia ocupar pouca coisa e depois eu ia ter que sair para alugar um apartamento, alguma coisa do gênero. E eu não desfiz a minha mala. E Dona Lúcia falou todos os minutos que ficou comigo no aeroporto, dizendo: desfaz a tua mala, desfaz a tua mala, desfaz a tua mala. Tu vai amassar as roupas. Eu queria dizer para ela: passando fome, tendo que achar um emprego em outra língua, acho que a roupa amassada vai ser o menor dos problemas, né, mãe? Não, mas tu não pode andar com roupa amassada porque tu é meu filho. Ela tem um orgulho da passada dela de roupa que vocês não fazem ideia. Tirei as malditas roupas todas da mala e pensava: para que eu estou fazendo isso? Ela nem está me vendo. Mas eu ia, o medo de voar um chinelo de lá na Irlanda, da onde eu não vi. Peguei e botei tudo na cama, no armário, e eu entendi por que ela queria que eu fizesse, que eu desfizesse a mala. Não era por causa das roupas amassadas, é porque ela tinha escrito isso aqui, e estava junto dele essa imagem de Nossa Senhora, que eu vou permitir ler para vocês, porque eu guardo, embora esteja dobradinho assim, é com todo carinho, tá? Eg, meu filho, quando tu lê este bilhete, vamos estar a quilômetros de distância. Por isso eu quero que saiba que não tem ninguém no mundo que te ama mais do que tua mãe. Filho, sempre acreditei em ti.
na tua capacidade de ser este homem que és, corajoso, sincero e muito humano. Sei que teve muitas dificuldades, mas faz parte da tua caminhada. O passado é passado, seja lá como foi. Vai em frente com os teus objetivos e seja muito feliz. Tenha muito luz em tudo que fizer. Sempre conta comigo. Te amo muito. A saudade vai ser muito, mas eu aguento se tu estiver bem. Eu também fico bem, tu sabe. Quando tiver alguma dificuldade, tenha calma e reze pedindo a Deus que Ele te proteja e te ilumine. Sempre. Desculpa a letra, o jornalista aqui é tu, como se a minha letra fosse boa. Um beijo, um abraço, te cuida, te amo, te vira. A santa vai estar sempre junto de você. Beijos, mãe. Quando o húngaro perdeu a mãe e me disse: por que tu está aqui? Na hora, eu só queria ir para casa ler isso aí. Eu chorei tanto lendo essa carta, porque eu pensei, o que a gente faz da nossa vida ficando fora de casa, ficando na rua, evitando às vezes contato, para quem escreve uma carta, enfia embaixo de uma mala e torce para que a gente leia, para que a gente não deixe aquilo para depois. Eu voltei, mas é óbvio que eu não aprendi. A primeira parte eu aprendi, ok, vim. Mas continuei sendo um filho muito relapso com Dona Lúcia. Agora eu acho que estou encontrando o caminho, porque eu já faço umas coisinhas melhores para ela. Mas voltei então em 2014, 15, 16, fui morar em Porto Alegre, aquela coisa toda. Continuava sem tomar jeito, sem casa, sem carro. Não, carro eu já tinha naquele momento. O banco tinha, no caso, né? Mas eu pagava todo mês para o banco. E eu simplesmente continuava, às vezes fazendo algumas coisas para a mãe, às vezes não. Daquele jeito. Como se ficar ali, presente, e não em outro país já bastasse. Aí vem um texto, que eu vou ler para vocês daqui a pouco, que surgiu de um episódio. 2 episódios, mais especificamente. O primeiro episódio, eu estava na Assembleia, e não sei se alguém de vocês já trabalhou com entidades, instituições, lugares onde o poder é algo que emana. Tanto o poder de decisão, quanto o poder de entender as coisas que outros lá fora não entendem. E na Assembleia isso acontecia diariamente. E eu estava naquele furacão. E gostando, não do poder, porque eu não tinha absolutamente nenhum, era só um assessor, mas de ver o projeto que impacta a vida de um sendo aprovado ali na minha frente. Era bom aquilo. Eu gostava de ver a vida acontecendo daquela maneira. E numa madrugada, porque teve madrugadas adentro, teve noites que viraram, inclusive, Dona Lúcia ligou e eu atendi rápido, pensei que era alguma coisa importante. Eu falei: que tu vem pra cá fim de semana, né? Eu, sim, mãe, nós estamos na terça, fim de semana tem tempo. Sim, mas tu vai lá naquele lugar que tu falou? Eu falei: mãe, não sei. Porque eu acho que eu preciso ir na costureira. Mamãe, mas vai morrer a costureira? Não, mas aquela tua calça, lembra? Eu acho que tu tem que arrumar aquela tua calça. Eu olhei, eu estava com a calça, ela tinha razão, eu tinha que arrumar a calça. Mas eu falei: mãe, porra, estou trabalhando, mas que saco. Depois a gente se fala. E desliguei. Educado, gentil, um filho modelo. Quando eu desliguei o telefone, eu olhei um deputado vindo e ele não me cumprimentou, ele olhou para mim e virou. Pensei: mas o que é isso? Isso aqui, esse bosta, todos esses bostas, embora muitos fossem meus amigos, esses caras são mais importantes do que a mulher que escreveu aquele texto para mim quando eu cheguei na Irlanda. Eu desliguei na cara dessa mulher, e da cara do deputado eu não desligaria, porque eu ia perder o emprego. Peguei o telefone e falei pro meu chefe, direto: posso sair? Vai rápido. Fiquei meia hora no telefone falando sobre calça, cortina, preço de botão, tudo que a minha mãe queria falar. Até que ela falou: Ei, não leva mal, mas eu estou ocupada. Falei: tudo bem, mãe, mas nem o assunto? Não, eu estou tudo certo. Um beijo. Nos vemos fim de semana. Voltei, meu chefe pulava alto: onde é que tu estava? Porque tu é um irresponsável. Estava falando com a minha mãe. Ele olhou para mim: ah, não, tá. Um filho melhor do que eu, né? Olhou: não, beleza, você é mãe. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Eu comecei a usar sempre essa desculpa depois, inclusive, para me livrar dele.
essa é uma das histórias que escreveu esse texto. A segunda, nessas indas e vindas, quando eu vinha para Farroupilha, eu continuava querendo ser um filho modelo, mas é difícil, gente. Eu não sei se vocês conseguem. É complicado. E como eu vivia muito na noite, em outros tempos da minha vida, saudades. A minha mãe, que bom que ela não está aqui, porque eu posso falar dela à vontade, né? Eu mandei ela embora ontem para o aeroporto para ela não estar aqui. Mentira. Coincidiu de ela não conseguir estar. Eu estou num sábado de tarde, Dona Lúcia ama mercados. Quanto mais super, mais ela adora. Ela deve bater alguma coisa no cérebro, porque é pesquisa de preço, é pesquisa de cor, é pesquisa de modelo, é bizarro. E como todo mau filho, eu estava de ressaca naquele sábado, quando ela pediu: Eg, me leva no mercado. Cara, se ela me pedir para levar ela para Uruguaiana, é melhor, porque eu sei que eu vou chegar em Uruguaiana. Agora, quando eu deixo minha mãe no mercado, eu não sei onde a gente vai ir e quando a gente vai se livrar daquilo. Tomei uma Coca-Cola, 2 Coca-Colas, fui para o carro, passou 1 hora, passaram 2 horas, passaram 2 horas e meia, e eu fiquei muito bravo. Eu voltei lá para dentro e falei: mãe, deu, esse amaciante custa 10, esse é 8, pega um dos dois, senão eu vou quebrar os 2 no chão, macho. Ela olhou para mim: tá, o de 8 então. Pegou e botou no carrinho e não me respondeu nada. Foi a terceira Coca-Cola que eu tinha pego para tomar, porque a ressaca era grande. Eu tinha colocado na porta do carro, escoradinha. A minha mãe, para evitar que um carrinho que estava vindo batesse na porta, fechou a porta e cagou tudo de Coca-Cola no meu carro. Aí eu enlouqueci. Falei: mas não adianta nada te falar, porque tu é uma desastrada, porque ficou 3 horas dentro daquela merda, daquele mercado, e agora nós temos que limpar isso aqui. 1 minuto de fúria assim, ó. E a Dona Lúcia fez o quê? Desculpa, filho. Por que vocês fazem isso, mães? Desculpa. Xinga, que a gente gosta de ser xingado, saber que fizemos coisa errada. Não, desculpa, filho. Ainda vira a cabecinha assim: desculpa. O remorso veio assim na hora, como se fosse uma bigorna na minha cabeça. Eu gritei com a minha mãe: pra quê, cara? Eu nem gosto de carro, eu só uso para andar. E era a terceira Coca. Se fosse a primeira, daí nós ia ter uma briga feia, mas era a terceira já. Chegamos em casa, ela veio com o pano para limpar. Eu falei: pelo amor de Deus, dá esse pano que eu vou limpar eu. Limpei o pano, arrumei ali, ajudei nas coisas. Nunca mais fui no mercado com ela para evitar problemas, mas enfim. Isso era o sábado. Na sexta-feira que passou, eu estava em Porto Alegre no meu trabalho, sozinho na minha sala naquele dia, e eu não sei o que aconteceu. Eu lembrei da cena e eu comecei a chorar. Eu soluçava, porque eu não lembrei só dessa cena. Eu comecei a lembrar de tudo o que eu tinha feito para minha mãe até então. Eu nunca fiz nada demais, nunca bati na véia, nunca deixei ela trancada com fome. Calma, também não precisa me chamar a polícia. Mas eu comecei a lembrar das noites que eu fiquei na rua, nas vezes que eu desliguei na cara dela, nas coisas pequenas que eu somei e que eu não entendia por que ela fazia aquilo, por que ela não me xingava. Porque naquele dia do carro, quando ela derrubou toda a Coca-Cola, eu falei para ela: mãe, por que tu não esbraveja? Por que tu não manda calar a boca? Eu falei: um dia tu aprende. Mais um soco na cara. E eu fiquei quieto. E esse capítulo, junto com o do deputado que não me deu oi, escreveu o texto Todo Filho é um Ingrato. Eu não vou ler ele todo, que ele é um pouco extenso, mas eu vou ler uma parte. Como eu fui tolo em te xingar porque o carro sujou, ou porque não era para ter gasto aquele dinheiro. Como eu sou pequeno colocando uma moeda entre nós. Como eu fui injusto gritando contigo daquele jeito, te fazendo calar. Abaixar os olhos quietinha, esperando paciente que a minha grosseria passasse. Como eu pude te deixar triste? Por que Deus eu levantei a voz para ti? Onde eu andei todos esses anos em que tua oração caminhou comigo a cada esquina? Quem me deu o direito de te fazer dormir chorando, acordar sofrendo? Que merda de livre-arbítrio me deixou escolher a rua enquanto tu precisava do teu filho em casa? Preferi pessoas de momento ao teu carinho. Se dói em mim ter te diminuído na frente dos outros, como teu coração pode aguentar tudo isso? E como teu amor depois de tanto só aumenta? Como não explode diante de tamanha ingratidão?
O que tem nesse teu peito que te faz esquecer tudo no primeiro abraço? Que tipo de pessoa é que releva tanto desprezo no meu primeiro aceno? Quem eu penso que eu sou para te deixar sozinha, para ter te deixado sozinha? Que coração de pedra é esse o meu que não viu tudo isso? Quando eu vou aprender que a tua ligação nunca vai incomodar? Que o incômodo vai ser quando o telefone não mais tocar? Que tuas aflições nunca vão ser pequenas? Que os teus erros são todos tentativas de acerto? Não há nesse mundo criatura mais burra, injusta e ingrata do que um filho. Isso eu já aprendi. Como também já entendi não haver amor mais gratuito do que esse que a senhora carrega consigo. Dona Lúcia e as mães que vocês lembram agora nunca vão querer muito. E dando uma entrevista ontem também para uma rádio aqui da cidade, eu me dei conta que mais uma vez eu ia fazer uma palestra falando o óbvio, mais um clichê. Tem pessoas que me dizem, mas tu só fala clichê? Quantas vezes eu tive que ouvir o clichê para entender isso que eu escrevi? E tu acha que eu acerto sempre? Tu acha que eu não fui grosso com a minha mãe nos últimos dias que a gente passou junto, pelo menos uma ou duas vezes? Mesmo escutando os clichês, mesmo falando os clichês, escrevendo os clichês. Quando eu fiz e montei a palestra e convidei uma amiga, ela me perguntou uma coisa que eu não esperava. Ela falou, a tua palestra fala de luto? Daí eu falei, olha, não, pelo contrário. Fala de vida, fala de continuar, fala de motivos, de família. Mas luto, acho que não. Quando eu respondi ela, eu fiquei com isso na cabeça e perguntei, cara, como não fala de luto? Se eu falo de luto todos os dias, em todos os meus textos, em tudo que eu vivo, há 21 anos, que foi quando eu experimentei o primeiro luto grande da minha vida, eu nunca mais tive algo tão forte, que foi a perda do meu pai. Tudo que eu vivi nos 21 anos que já se passaram, tem luto, tem ausência, tem fragilidade. Eu estava hoje de manhã com um empresário que me deu o primeiro emprego da vida. E eu falei para ele, eu pedi demissão aqui não porque eu não gostava, mas eu não tinha alguém para dizer, e aí o que eu faço? Fico ou não fico? Era luto, era uma ausência, eu não sabia como lidar com aquilo. E quando essa pessoa falou, que tu vai falar de luto? Eu falei, não, mas me respondi completamente o contrário. Todos os dias, quando eu boto os meus motivos, que tem a minha mãe, que às vezes eu trato bem, às vezes nem tanto, tem o meu trabalho, tem as pessoas que eu convivo, tem alguém que nunca mais foi embora da minha memória. Ele não convive mais comigo há 21 anos, mas todos os momentos que as coisas acontecem na minha vida, é para cima que eu olho e digo, posso ir? Tu vai se orgulhar? Eu estou fazendo certo? Era isso que tu queria quando tu botou o teu nome em mim? E foi muito engraçado, talvez não seja a palavra mais adequada, mas eu gosto de usar ela, porque quando eu fiz os meus 15 anos de idade, eu ainda tinha o meu pai, ele me deu um relógio, que, como era típico de seu Valdir, não cabia no orçamento. Ele não tinha um relógio daqueles, e eu amei aquele relógio. Quando ele partiu, um mês e pouco depois, eu amei ainda mais aquele relógio, porque era o que nos ligava. Um relógio, um grande presente, e a presença dele naquilo. E eu passei anos falando para as pessoas do meu relógio. Quem eu nem conhecia, eu já botava quase o relógio na cara, para dizer que é do meu pai, foi dado por ele. E aconteceu algo nesse meio do caminho, que eu comecei a me irritar com o relógio. Eu não tenho ele aqui, porque eu joguei fora o relógio. Eu joguei fora o que me ligava com o meu pai, porque aquilo começou a fazer um efeito completamente contrário. Não era mais uma coisa que me lembrava dele. Aquele maldito ponteiro insistente, cada vez que girava uma vez, era mais um minuto que eu estava longe do meu pai. E eu prometi para mim mesmo que 10 anos depois
da data que eu ganhei, eu ia aposentar o relógio. Chegou essa data, eu joguei ele fora, eu nunca mais usei relógio na minha vida. Ganhei alguns de presente, agradeci e botei na gaveta. Porque eu não gosto de controle de tempo, porque aquele tempo que passa me lembra que eu estou longe de quem eu nunca quis longe. E essa história, essa ligação com um grande outro motivo que me faz continuar todos os dias, me ajudou a escrever também esse texto, chamado O Último Presente do Meu Pai Foi o Tempo. O último presente do meu pai foi um relógio. Ele me deu quando eu completei 15 anos. Para variar, gastou mais com os filhos do que cabia no bolso e também, invariavelmente, em coisas que nem ele tinha. Foi o melhor relógio que eu usei na minha vida. Até então e até hoje, porque eu parei de usá-lo. Um mês depois de um dos dias mais felizes do meu pulso esquerdo já viveu, o relógio, assim como cada parte do meu corpo, deu adeus ao homem que vivia presenteando. Por 10 anos, eu e o relógio fomos infalíveis companheiros. Eu adorava tudo aquilo, mostrava para quem perguntasse, puxava papo, só para chegar no assunto, presente do meu pai, antes de ir embora. Legal, né? Mesmo que quem não concordasse, jamais ia ser frio ao ponto de discordar na cara da pessoa. E eu ostentava a lembrança como um troféu que nenhum outro jamais ganharia. Foram 10 anos porque nem na metade disso eu comecei a odiar aquilo. Cada volta daquele registrador mostrava mais um minuto que eu vivia sem o meu pai. Era eu me distrair um pouco e ele, insaciável na sua sofreguidão pela próxima volta, já havia corrido de novo, desembestado a chegar num depois que nunca bastava, e eu ficava outro minuto mais longe de quem eu queria, tão perto. Foi quando eu decidi, quando completasse 10 anos de um dos dias mais felizes que meu pulso esquerdo já viveu, eu aposentaria o lindo relógio. Por mais bonito que eu o considerasse, por mais simbólico que fosse, por mais confortante que era tê-lo no meu braço. Ele carregava horas que eu não queria ver passar. Abandonava os dias sem a minha autorização. E tamanha insanidade precisava acabar. E acabou. Com 10 anos certinho de uso e em pleno funcionamento, joguei-o em um canto qualquer. Lá ele agoniza de saudade até hoje. A parte da razão que mora em mim não concordou. Ainda me julga e chama de ingrato. É um relógio lindo e representava a nossa ligação. Mas o coração que nunca julga e manda aqui em casa, jamais apontou dedo e entende o porquê daquilo. Ele me ajuda a seguir com mais tempo do que controle. É porque desde lá não conto mais os segundos, nem minutos ou quantas voltas. Não há mais tempo que me separe do meu pai. Eu parei os ponteiros. Quando encontrá-lo novamente, seremos pai e filho, eternos como sempre fomos um para o outro, com pulsos sem relógio, com horas de sobra. Eu não queria falar sobre luto, sobre perda. A palavra escrita ali é continua, é vida. Mas como é que eu ia fazer uma palestra sobre motivos, sobre aquilo que pulsa aqui dentro, se eu não falasse de alguém que está em todos os grandes momentos, as grandes conquistas? O primeiro texto meu que saiu na 0 Hora, eu estava trancado no congestionamento de Porto Alegre, mandaram para mim, estava lá o nome, Eg Baldasso, um texto sobre o Renato Portaluppi, que eu gosto um pouquinho só. E não era o meu nome, era o nome dele que estava ali. Eu chorei trancado no condicionamento, parecia que tinha acabado o mundo, e não era de tristeza, era de felicidade. A gente conseguiu junto aquilo. Então, quando vocês se perguntam sobre os motivos de vocês, quando muitas pessoas me perguntam, Ig, mas é muito difícil. Gente, talvez a pessoa mais nova aqui tenha 20 e poucos já, né, tirando as crianças. Se eu precisar falar para vocês que a vida é uma merda, vamos ter que começar tudo do zero, né? É horrível. Durante muitas vezes. Muito recentemente, um grande amigo meu teve uma tragédia na família. E um dia ele veio para mim, me abraçou e falou: não é tu que fala que tudo acontece por um motivo, que Deus é bom com quem faz o bem? Eu faço mal? Eu sou um merda? Por que Deus tirou a pessoa que eu tanto amava? Eu vou falar o que pro cara? Ninguém falou para mim também. Não tenho o que falar. Tem
isso, continuar. A gente vai encontrar. Eu estava em Carlos Barbosa, no começo de toda essa trajetória, falando com umas crianças uma vez. Contei a minha história para inspirar eles a escreverem, a relação com os pais. E um menininho me levantou a mão e falou: eu não quero ler o que eu escrevi, mas tu pode ler? Eu peguei e de cara eu comecei a chorar, porque estava escrito. Todas as vezes eu penso como seria se meu pai estivesse aqui. E todas as vezes eu quero chorar, só que eu seguro as lágrimas, porque se eu choro, a minha mãe chora, e eu não gosto de ver minha mãe chorar. Eu li aquilo, eu queria abraçar aquele guri, eu queria dizer: vem comigo pro mundo que é uma merda, mas tem coisa boa lá fora. E eu falei para ele muito sinceramente: cara, eu vou te dar uma má notícia aqui, nunca vai passar, nunca. Às vezes vai ficar pequenininho, às vezes vai ficar encostadinho, e às vezes vai ser do tamanho da tua vida. Nunca vai embora. Mas cara, tem muita coisa boa esperando por ti. Tem muita gente boa que vai chegar. E se tu ficar trancado dentro dessa ausência, desse que tu está sentindo agora que é ruim, tu não vai deixar essas coisas boas chegarem. Promete pro tio aqui, porque dali eu já era um tio, né? Promete pro tio que tu vai deixar coisa boa acontecer, que tu vai deixar pessoas boas chegarem. Ninguém vai substituir o teu pai, a tua mãe, as pessoas de dentro. Mas vai chegar perto, vai bater na trave, vai segurar muita barra. Aí ele veio, abraçou. Isso foi no começo do ano. No final teve um outro evento da escola dele, me chamaram. Eu estava na rua, tinha fechado a porta do carro, eu só escutei: "Ei, Gui!" Ele veio correndo da calçada, me abraçou e falou: "Não passa mesmo, né? Não passa, cara." Mas tá acontecendo coisa boa também, tio. Vamos lá. Coisas boas acontecem, coisas ruins muito mais. Mas essa vida, ela continua para que as coisas e a vida em si continue. Todas essas histórias, gente, tudo isso que eu contei para vocês, todas essas experiências, elas estão numa fila de outras tantas. Eu separei para vocês terem uma ideia, outros textos, outras histórias que falam um pouco de outros momentos que me ensinaram muito, de coisas que chegaram para mim. E quando eu montei essa palestra, eu fiquei com essa dúvida muito grande: como é que eu vou encerrar uma palestra que diz que tem que continuar? É no mínimo contraditório isso aqui, mas também não posso sair correndo e dizer: vou lá. Tenho que prestar contas para vocês, e vocês chegarem e fazer o relatório final dizendo: acabou assim. Eu não gosto de finais, como vocês também não gostam. Eu tendo muito a começar as coisas na minha vida e não acabar. E não é por falta de interesse, é porque eu gosto de deixar ali, pensando que talvez um dia eu possa retomar. Só que eu comecei a mudar essa minha forma de ver, porque tudo que eu deixava aberto parecia que um dia tinha que ser vivido de alguma forma. Eu comecei a fechar, então. Comecei a viver, sofrer, ser feliz, rir, chorar e acabar. Se foi por escolha minha, com decisão, às vezes meio incerto, mas seguindo. E se foi por escolha de Deus ou da vida, aceitar. Não dá para mudar muita coisa que acontece. Esse texto que eu vou ler para vocês é do meu primeiro livro, Sequência de Rabiscos, que ele está remodelado, todo bonitão. Aliás, os livros no final vão estar aqui à disposição para quem quiser adquirir, quem quiser fazer uma foto, pegar uma dedicatória, fiquem à vontade. Só vou tomar uma aguinha quando acabar e estarei ali. E esse texto fala de que está tudo ruim, mas tudo vai passar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala que os dias bons têm que dormir e não acordar. A gente pode ter um dia de merda, um dia cinza, um dia horrível, mas deixa ele no travesseiro. Não acorda amanhã com os mesmos problemas. Se é pesado, tenta tirar um pouquinho pelo menos de lado e continuar sem aquele problema que tu deixou no travesseiro. E esse texto fala disso. Eu só não vou encerrar com ele, porque eu vou depois pedir
para o Corby lançar um áudio para nós, para aí sim fazer o encerramento, mas sobre tudo isso, sobre momentos que pesam, sobre vidas que acabam sem a gente querer. Tem dia que não tem graça, que tudo é à toa, sem nexo, sem casa. Você sem alguém, eu sem você, nós sem o outro. Rua sem ninguém. Tem dia que pesa, que arrasta, tem dia que não tem graça. A gente não vive, não chega e nem mata. Passeamos sem mãos, agonizamos às claras, mortos de medo da noite. É dia sem cor, sem dor, com dor. Música sem sentido, risadas sem dono. Sem razão e sem vontade. Dia mordo, o mundo alheio, voz mais baixa que o pensamento. O velho mudou, o novo nem chegou e o próximo nem tentou. Tem dias que não tem graça, mas passa. Tem muita gente que pensa que pode ser por um grande amor, alguma coisa que ficou para trás. Mas esse texto foi escrito para o meu irmão, quando eu estava morando fora. Ele fez o aniversário, reuniu todo mundo em casa, inclusive os meus amigos, sem a minha autorização. Fez uma chamada de vídeo. Eu fiquei a chamada toda felizão, fingindo que estava feliz da vida. E quando desliguei, desatei a chorar e dizer: mas eu sou um idiota de perder essas coisas com essas pessoas tão fantásticas. A vida passa, gente. Bom ou ruim, ela passa. E ela continua. O áudio que eu vou mandar o Corby, mandar não, pedir, senão ele pode não querer fazer. Então eu vou ser gentil. Vou pedir para o Corby lançar. Quando tudo acabou naquela Santa Casa e a vida continuou fora dela, a primeira coisa que eu pensei foi em lançar o meu próximo livro. Eu queria ter objetivos para ir correr atrás. E foi assim que surgiu Era a Crônica que Me Faltava. Só que eu sou muito perdido na vida e no trânsito. No trânsito um pouquinho pior do que na vida, porque na vida eu estou com o pé no chão aqui, eu posso fazer o que eu quero. No trânsito dirijo mal, sou uma maneta, então tem o carro que dificulta ainda. Me perdi indo da gráfica até em casa, que é um trajeto de 2 minutos. Sim, eu me perdi com o Waze ligado, porque eu pensei que dava para dobrar uma rua antes, e daí não deu. Eu tive que fazer uma volta enorme para conseguir voltar para casa. E passei com os livros na frente do Hospital Santa Clara, que é o hospital que eu falei para vocês antes. E aí eu precisei mandar uma mensagem para uma pessoa. Daí: Corby, por favor. Dona Lúcia! Tem mais um neto no mundo? Calma que eu não engravidei ninguém, é meu livro mesmo. Peguei agora na gráfica e por das coincidências do destino, indo para casa, passei em frente ao hospital, onde podia tudo ter acabado, né? E não acabou! Continuou e vai continuar! Como eu tô feliz, mãe! Puta merda! Como a vida é fantástica! Que loucura aí de passar na frente do hospital com os livros no carro, assim, ó, indo pra casa. Ah, Deus é muito bom! Vamos lá! Em novembro tu tá aqui comigo pra comemorar junto. Beijo, te amo! É pra ti tudo isso. A vida é triste, gente. A vida pesa, a vida sofre, a vida te joga no hospital, a vida tira a gente. Mas ela tem uma coisa que só ela faz. A morte não faz isso. A dor não faz isso. A tristeza não faz isso. Só a vida sabe continuar. Com os nossos motivos, com o que realmente importa dentro de casa, que a gente entendeu isso também durante a pandemia. E se fez algum sentido para vocês tudo que foi falado aqui, é porque vocês estão vivos e sentindo aquilo que eu sinto, que vale a pena pra caramba continuar com cada dor, com cada sofrimento, mas com cada momento fantástico que chega para nós. A gente vai sair daqui, cada um com seus afazeres, amanhã a vida vai estar lá fora, continuando. Continuem sendo vocês filhos ingratos e pais um pouco melhores. Espero vocês, para quem quiser um registro. Gente, foi o dia mais feliz da minha vida. Obrigado por testemunharem tudo isso. Valeu!